Shalom, povo de Deus, aqui é o pastor Mazini, com mais uma semente profética que eu quero plantar ao seu coração. Queria falar um pouco sobre a eternidade. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterno é algo que é para sempre. A eternidade é algo tremendo. Nós estamos aqui um pedaço, é só um tempo. Nós estamos passando um tempo. E nesse tempo que estamos passando nessa terra, que se chama vida, ela está nos preparando para a eternidade. Por isso nós somos atribulados. Passamos por tribulações, somos moídos. A tribulação é uma espécie de moenda, é uma maneira de moer, é uma maneira de triturar o trigo. Para quê? Para tirar a palha. Por isso nós não temos que desanimar. Nós temos que estar sempre animados, nos animar sempre, estar sempre procurando crescer, procurando melhorar, não deixando que o desânimo venha no nosso coração, porque sempre nós vamos enfrentar as tribulações. Eu não sei qual evangelho você tem ouvido por aí, um evangelho de coisas fáceis, um evangelho de coisas rápidas, mas a vida não é assim. A vida com Deus é diferente. A vida com Deus é uma eternidade. E nós vamos ser atribulados, sim. Você vai passar por provações, você vai passar por tribulações, sim. Mas elas são leves e momentâneas. Por mais pesadas que você possa parecer para você, hoje, elas são leves e momentâneas. É um teste para a eternidade. É um momento de preparação, é um exercício para a eternidade. Porque qual é a graça de simplesmente recebermos o bem e não superarmos o mal que existe nessa terra? Deus nos deu a semente da eternidade no nosso coração. Nós queremos viver com Ele eternamente, mas essas tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, durante às vezes meses, anos, seja o que for, elas são leves, elas são momentâneas comparada à glória que Deus tem para nós, comparada ao milagre que Ele vai fazer depois de todas essas tribulações serem vencidas, com a glória que Ele tem para nós e o milagre que Ele vai fazer para nós vai ficar na eternidade. A tribulação ela passa, ela é transitória, ela é passageira, a gente não precisa se apegar a elas, nós não podemos viver com elas, nós precisamos aprender a vencer elas, deixar a essência ser extraída de nós, deixar o melhor de nós. Quando nós passamos pela tribulação, é para que o melhor seja tirado de nós. Assim como o trigo é tribulado, ele é atribulado, ele é triturado, ele é moído, para que aquele pequeno grão que está lá dentro, envolto aquelas palhas, todas, elas possam sair, elas possam ser jogadas fora, porque é palha. Mas o que vale é aquilo que está dentro. O que vai valer é o que está dentro do seu coração. O que vai valer é a experiência que você tira das suas tribulações. O que vai valer é a unção que você busca. O que vai valer é o aprendizado. O que vai valer, o que é a essência que está dentro de você. É você enfrentar todas essas coisas e falar: eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Que você possa entender um pouco da eternidade
e possa deixar com que essas leves e momentâneas tribulações não venham te desanimar. Se anime, tenha fé e persevere. Insista, persista, não desista. Shalom, Deus abençoe. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Ouço o som da tua voz, sinto o teu perfume em mim e os teus anjos a me guardar. Eu sou salvo, meu Senhor, pelo sangue lá da cruz. Eu não mereço tanto amor. Reconheço que sou um pecador. Oh, que amor é esse que enche os corações? Que amor é esse que morre numa cruz? Que amor é esse que limpa os meus pecados, que limpa a minha alma? Ouço o som da tua voz, sinto o teu perfume em mim e os teus anjos a me guardar. Eu sou salvo, meu Senhor, pelo sangue lá da cruz. Eu não mereço tanto amor. Reconheço que sou um pecador. Oh, que amor é esse que enche os corações? Que amor é esse que morre numa cruz? Que amor é esse que limpa os meus pecados, que limpa a minha alma? Que amor é esse que enche os corações? Que amor é esse que morre numa cruz? Que amor é esse que limpa os meus pecados, que limpa a minha alma? Enche-me. Shalom, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Mazini e eu venho trazendo uma semente profética de Deus ao seu coração. Eu quero continuar falando sobre
altares de adoração. E a palavra é: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando foi que Jesus disse essa palavra? Foi quando Pedro levantou um altar de adoração. Como ele levantou esse altar de adoração? Jesus começa a perguntar para os discípulos: quem eu sou? Quem eu sou? Que as pessoas dizem quem eu sou. E eles começam a dizer: tu és Elias. Outros dizem: tu és um profeta. E Jesus vira para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos, eu imagino que eles fizeram um silêncio, e a resposta veio a Pedro, a unção veio sobre Pedro, o Espírito Santo veio sobre Pedro e revelou a palavra. Pedro, com autoridade, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, amado, essa palavra eu imagino que alegrou o coração de Jesus. Essa palavra eu acho que encheu o coração de Jesus. E ele diz: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o Pai que estás nos céus. Foi um momento de adoração. Foi um momento em que a adoração é revelar quem Jesus é. Isto é a verdadeira adoração. É quando nós reconhecemos quem Cristo é para nós. Para nós, não o que os outros dizem. A gente às vezes conta histórias do que os outros dizem. A gente conta o testemunho dos outros. Mas qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Quem Jesus é para nós? Quem Jesus é para mim? Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele levantou um altar de adoração. Naquele momento Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é lugar. Igreja é pessoa, igrejas são pessoas, igrejas são feitas de gente, Deus ama o povo, Deus não ama prédio, Deus não ama lugar. Deus vai estar no lugar aonde Ele é invocado. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos, é o melhor lugar para onde nós devemos estar, é a presença de Deus. Se a presença de Deus se mudar para o meio da rua, sair do prédio da igreja, sair do prédio do templo e ir para o meio da rua, nós devemos ir para lá, porque lá é o melhor lugar de nós estarmos. Se a presença de Deus for para a favela, nós temos que ir para a favela, porque aquele é o melhor lugar de onde nós estamos. Se a presença de Deus for para os palácios, nós temos que ir nos palácios, porque nós temos que estar onde a presença de Deus está. E a presença de Deus vai estar onde o povo de Deus está, e não é num prédio. Não é num... Se Deus fala: eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas eu habito no coração do homem, que é um templo feito pela minha mão. Oh, querido, você é formado pela mão de Deus. Deus é o teu Criador. Ele desejou e deseja, e Ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amado, nós temos que levantar altares de adoração como Pedro levantou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declarou quem Jesus era para ele. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso abriu os céus. Jesus declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que estiver edificada, adorando, buscando, clamando. Essa igreja não será abalada. A igreja, querido, não é prédio. Se o diabo, ele nunca vai tentar contra um prédio. Se ele achasse que a igreja fosse o prédio, ele destruiria as igrejas, ele destruiria os templos. Mas templo, ele não é contra os templos, ele é contra os crentes. Ele é contra os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não estou falando de cantar, não estou falando de tocar, de compor uma música. É muito mais que isso, adoração. Adoração é a minha oração. Adoração é o meu culto a Deus. Adoração é a minha comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo. É estar como igreja, é ser igreja. E quando eu sou edificado como igreja, as portas do inferno não prevalecerão
contra mim, não prevalecerá contra você. Se você for igreja, você unido com outros, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque está a unidade, está o corpo de Cristo. Nós somos igreja, pessoas, gente, e Deus quer se manifestar nas pessoas, não nos prédios. Os prédios não são nada. Os prédios, se você mudar esse povo para um outro lugar, um outro endereço, Deus vai estar nesse outro endereço, sabe por quê? Porque Deus não quer ficar no lugar, Deus quer ficar nas pessoas, Deus quer estar junto com as pessoas, Deus se relaciona às pessoas. Então por isso que Jesus declarou que os céus precisavam estar abertos, os céus estavam abertos, e ele falou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque as portas do inferno, querido, são impedimentos, são coisas que o diabo vai colocando na nossa frente, tentando nos impedir de adorar. Aborrecimentos, tristezas, angústias, lutas, enfermidades, tantas coisas. E a Bíblia fala que nós temos que, tudo que nós ligarmos nessa terra, oh glória a Deus, querido, entenda isso, nós temos que vencer essas portas do inferno. Elas não vão prevalecer contra a gente, elas não vão nos vencer, elas sempre vão ser colocadas na nossa frente, sabe por quê? Porque o diabo nos odeia, e glória a Deus porque ele nos odeia. Se ele nos odeia é porque Deus nos ama, essa é a verdade. Comece a se preocupar quando o diabo não te odiar mais, e ele começar a te amar. Então você vai estar tão longe de Deus. Então não faça isso. Deixe que ele te odeie, não importa. Ele vai colocar portas, mas as portas que ele colocar não vão te impedir. Não vão prevalecer contra você se você for igreja edificada. Seja igreja. Porque a igreja edificada, ela não perderá, ela não será vencida pelas portas do inferno. E Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares nessa terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares nessa terra terá sido desligado nos céus. Querido, nós precisamos dos céus. Tudo vem do céu. Vem da presença de Deus, vem do trono de Deus, vem da glória de Deus. Nós precisamos entrar com ousadia nos céus, no Santo dos Santos, na presença de Deus, com força, com determinação, com oração, com busca. Nós precisamos dessas chaves, nós precisamos ligar coisas nessa terra, nós temos que ligar a unção, a santidade, a verdade, nós temos que ligar a libertação, a cura, a salvação, a profecia. Nós temos que ligar coisas nesta terra, mas também nós temos que desligar coisas nessa terra. Nós temos que desligar do pecado, do mundo, da corrupção, da maldade, do rancor, do ódio, da imoralidade, da inveja, da cobiça, de tantos pecados, das iniquidades. Nós temos que nos desligar destas coisas, nos desligarmos de ser amigos do mundo. Não tem como, querido, as trevas ter comunhão com a luz. Eu não entendo isso. Pessoas que estão com Cristo, mas também estão com o diabo. Uma hora está na igreja, outra hora está numa balada, está numa boate, e depois no domingo está numa igreja. Mistura o santo com o profano. O que é isso? Isso não é igreja. A igreja verdadeira, que não será vencida, é a igreja que se santifica. Ela se desliga dessas coisas, ela desliga essas coisas da terra, ela desliga músicas, ela desliga filmes, ela desliga as coisas que ligam este mundo, e ela se liga com as coisas dos céus. Amada, a Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas do alto, nos ligar o nosso pensamento nas coisas do alto, e não dessa terra. Dessa terra vai passar. Nós temos que estar ligado com as coisas do alto, porque é do alto que vem as bênçãos de Deus, é do alto que vem as promessas. O céu é um bom tesouro. Deus fala que Ele abrirá o seu bom tesouro, o céu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro que você consiga desligar, porque quando o povo do Egito ainda estava ligado, o povo do Egito foi liberto do Egito e estava no deserto, mas eles estavam ligados
ao Egito, eles queriam voltar para o Egito porque eles estavam ligados, eles não conseguiram se desligar. E sabe o que aconteceu com esse povo, essa geração? Morreu no deserto. Morreu no deserto. Ninguém sobrevive, ninguém vence um deserto, ninguém vence uma porta do inferno se você continuar ligado a essa terra, ligado às coisas deste mundo. Nós temos que nos ligar às coisas espirituais. Sabe, existem chaves como a oração, a Bíblia, o jejum. Isso são chaves, a fé, a palavra profética. Isso são chaves que vão abrir o céu sobre a nossa cabeça. Eu declaro, porque aonde há adoração, há céus abertos. Aonde não há adoração, os céus estão fechados. Que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Um abraço. Shalom, povo de Deus. Seja teimoso. A desistência tem sido a opção de muitas pessoas no mundo inteiro, pois desistir é e sempre será a opção mais confortável. Mas na natureza existe um inseto chamado besouro que inspira a insistência, a perseverança, a teimosia positiva que nos dias atuais está em falta. Algumas características do besouro. 1. Ele voa de teimoso, pois sua estrutura corporal, a ciência diz que é impossível ele voar. 2. Eles são desprezados e insignificantes, mas mesmo assim existe mais de 350 mil espécies de besouros no mundo. 3. A joaninha, que é uma espécie de besouro bonitinha, é um verdadeiro predador voraz. 4. O mais incrível deles é o rola-bosta. O rola-bosta tem um cérebro minúsculo do tamanho do grãozinho de arroz. O rola-bosta é focado e muito determinado, a bosta. O rola-bosta, quando encontra uma bosta, ele vira de cabeça para baixo e empurra a bosta para onde ele quer. O rola-bosta, quando encontra um obstáculo, ele dá um drible nele e continua seu caminho. O rola-bosta, quando chega na sua toca, faz da bosta o seu ninho e coloca seus filhos lá. O rola-bosta, quando se sente perdido, ele sobe sobre sua bosta e olha para o sol, pois é através dele que ele se guia, e quando à noite consegue enxergar a luz no firmamento. O rola-bosta é um sobrevivente. Seja teimoso. Mesmo que esteja uma bosta, continue a empurrar. Seja focado e determinado. Nunca pare diante dos obstáculos. Faça dela o melhor lugar para estar. Quando se perder, suba em cima dela e busque a luz e sobreviva. Pois um sobrevivente é aquele que nunca desiste. Seja teimoso.